siga, compartilhe, inscreva-se e curta. Bem-vindos e trazendo aqui uma notícia extremamente triste, né? Algo triste para o Brasil e também um verdadeiro desastre para o jornalismo brasileiro do ponto de vista de uma mídia que apelou porque como não tem matérias que possam comprovar o mau governo de Bolsonaro, aos quais todos os dias eles inventam, estampam em suas páginas mentiras e calúnias contra o presidente, e o povo já não cai mais no fake news produzido pela imprensa comprada e vendida deste país, eles agora partiram para o pessoal. A Michelle Bolsonaro foi defendida em público pelo próprio presidente da República depois de um ataque covarde da edição online da revista Veja, que foi para cima da primeira-dama através de uma espécie de reportagem covarde. Sim, uma reportagem da revista Veja que mostrou que a avó da Michelle Bolsonaro, em determinado período de sua vida, chegou a ser presa por tráfico de drogas. A mãe teve um processo por falsificação de documentos e o tio é acusado de envolvimento com milícias. Tudo isso faz parte, sim, do currículo triste da família de uma brasileira decente, da primeira-dama deste país, casado com um homem que teve coragem de varrer, de acabar com o conluio político e partidário no Congresso Nacional do famoso Toma lá da cá, e eles estão desesperados. Cortou a verba milionária não só da Rede Globo, mas também de outros veículos de comunicação que durante muito tempo aproveitaram do dinheiro público para enriquecer os grupos familiares donos de veículos de comunicação, e eles estão apelando. Vamos à fala de Bolsonaro para a gente poder entender o que Bolsonaro disse sobre essa edição da Veja, que sim, lamentavelmente abateu de primeiro momento a primeira-dama com esta informação extremamente forte. E não pense você que a primeira-dama está triste por causa do passado de sua família. Não. É pela forma meticulosa, pela forma ardilosa ao qual a imprensa suja deste país diz que ela não teria competência, uma vez que tem os seus familiares estão envolvidos em situações tão críticas, né, diante da sociedade, que ela não teria condições nenhuma de exercer um papel tão nobre nesta nação, né, de um papel social, um papel aí de inclusão social ao qual ela vem desenvolvendo muito bem. Vamos ouvir primeiramente a resposta de Bolsonaro à Veja e na sequência a gente volta aqui com a opinião e o desenrolar dos fatos. Vamos lá então. Jornalismo dinâmico para melhor informar você. Top Tube Famosos. Olha, é questão familiar, não deveria falar, mas vou falar em consideração a vocês. A matéria não é mentirosa, é verdadeira. A avó dela, há uns 20 e poucos anos, foi condenada por tráfico de drogas, 3 anos de cadeia, cumpriu. Agora é justo levantar isso? É uma senhora que já tem seus problemas, pela idade, faixa dos 80 anos, e agora está todo mundo sabendo na vizinhança que ela foi condenada no passado e cumpriu 3 anos de cadeia. Como é que você acha que está a cabeça dela no momento? Qual o ganho jornalístico disso? Falar que a avó da Michelle, há 20 e poucos anos, aí foi condenada e cumpriu 3 anos de cadeia por tráfico de drogas. Tá certo? A mãe dela também é a mesma coisa, um processo por força ideológica, e respondeu foi arquivado. Tá? Foi arquivado. Quem ganha com isso? Para que eles esculachar a minha esposa, dizer que ela não tem legitimidade para fazer o trabalho social que ela faz, ela tá batida, arrasada. Pra que isso, p***? Jornalismo com credibilidade é aqui. Top Tube Famosos. Se a Michelle Bolsonaro, pelo ponto de vista da Veja, por exemplo, não tem competência de exercer o seu papel político
né, no sentido social que ela desenvolve pelo passado de sua família, qual a moral, né, desta mídia, por exemplo, corrupta do Brasil, que se enriqueceu às custas do dinheiro público para informar o cidadão brasileiro? O jornalismo sujo, o jornalismo criminoso de muitas destas empresas que se enriqueceram com o dinheiro do povo brasileiro. Então tá aí o Bolsonaro dando uma resposta a quem ganha com isso, né? Como que se não bastassem eles atacarem a família da primeira-dama, da Michele Bolsonaro, a mãe, a avó, o tio, trazendo sim processos aí num passado aos quais eles já pagaram, processos arquivados, mas o que tem a ver a primeira-dama com o erro de seus familiares? Aí eu queria perguntar para eles o seguinte: por que eles não publicam matérias sobre os escândalos do PT? Por que eles não vão falar do mensalão de Lula em 2005, né, um esquema de compra de votos comandados pelo governo do PT, que foi revelado e colocou Lula contra a parede? Deputados eram pagos, por exemplo, com dinheiro do povo, desviado com a ajuda do ex-tesoureiro do PT, por exemplo, Delúbio Soares, o operador Marcos Valério, vocês lembram disso? Esquema revelado por Roberto Jefferson, que era chefiado, segundo ministros do STF, por José Dirceu, que está solto, inclusive. Vergonhosamente, Zé Dirceu está solto, né? Por que eles não trazem à tona os escândalos envolvendo a renúncia de Palocci? Vamos falar disso. Que em março de 2006, Antônio Palocci renunciou ao cargo de ministro da Fazenda. A renúncia aconteceu depois da acusação de que ele teria chefiado um dos maiores esquemas de corrupção na época em que era prefeito de Ribeirão Preto. Palocci teria cobrado, por exemplo, mesadas de até R$50 mil mensais de empresas que prestavam serviços à prefeitura, né, a cofres do PT. São assuntos que não devem ser esquecidos e que a imprensa vai escafunchar, a imprensa esquerdalha vai escafunchar a vida de parentes da moça, que não tem nada a ver com dinheiro público, com os cofres públicos, uma mulher decente, uma mulher limpa. Por que não bater em cima da prisão e da soltura de José Dirceu, repito, o mentor de Lula? O bandido José Dirceu, como por exemplo em outubro de 2012, 8 anos após a explosão do escândalo do mensalão, José Dirceu, o José Genuíno, Delúbio Soares foram condenados por corrupção ativa, formação de quadrilha. Em agosto de 2014, por exemplo, Genuíno pediu progressão de regime e passou a cumprir pena em casa com Delúbio e Dirceu. Cadê a matéria da Veja para falar deste escândalo do Supremo Tribunal Federal que possibilitou esta mamata para esses canalhas, né? Por que não? Por que não falar da Lava Jato? Vamos falar da Lava Jato. O juiz Sérgio Moro. Vamos falar da Polícia Federal, né, do Ministério Público Federal, que conduziram investigações. A maior investigação, a maior operação anticorrupção da história desse país, com foco inicial no desvio de recursos da Petrobras. Cerca de 2,9 bilhões de reais, por exemplo, já foram recuperados, muito pouco, perto do que essa cambada roubou. Delatores disseram, por exemplo, que parte da propina do esquema ia para o PT. O Palocci acabou de abrir a boca e disse, por exemplo, que só a Gleisi Hoffmann recebeu mais de 3 milhões de reais. Só a Gleisi Hoffmann, 3 milhões de reais para fazer em Caixa 2 na sua eleição como senadora da República. O Haddad, aliás, o Lindenberg Farias, 2 milhões de reais. Lula recebeu também em Dilma, enfim. Cadê as matérias da revista Veja repercutindo a delação bombástica, né? Agora de Palocci? Não, mas vão lá falar da avó de Michele Bolsonaro. Sabe por quê? Porque eles não têm o que falar do Bolsonaro.
porque eles não têm o que falar, eles querem a qualquer custo atingir a honra. Eles não falam da pessoa jurídica que cometeu o crime, eles querem falar dos parentes que erraram, porque não tem o que falar da moça, né? É uma vergonha. Eu não vi a revista Veja até hoje, por exemplo, cobrar a prisão de Dilma Rousseff, citada nas delações, as pedaladas e o pedido de impeachment de Dilma Rousseff, o maior escândalo de corrupção deste país. Por que não repercutir que em parecer unânime do Tribunal do Conselho da União, diante das pedaladas fiscais, ou seja, manobras contábeis, né? Manobras criminosas de Dilma, que deveria estar na cadeia e que lamentavelmente ainda tem o seu direito político mantido, teve seu direito político mantido pelo vergonhoso Senado Federal da época. Então, é uma vergonha apontar o dedo para a primeira-dama, para Michele Bolsonaro, trazendo à tona estes assuntos envolvendo seus familiares, aos quais ela não tem nada a ver com isso, porque ela é uma pessoa limpa, e ainda a revista apontar o seguinte: como é que ela quer estar à frente desta questão dos trabalhos sociais, né? Dos trabalhos sociais, olhando para as pessoas, dizendo que se preocupa com as pessoas, sendo que a família dela é envolvida nisso, envolvida naquilo. Faz o seguinte, cambada: tomem vergonha na cara. Mostre pro povo verdadeiramente aquilo que o povo quer saber. Vamos falar do marqueteiro preso, que até hoje ninguém tá falando. Por quê? Porque atinge o PT. Vocês lembram daquela fase acarajé da Operação Lava Jato, onde o marqueteiro bilionário, o marqueteiro dos milhões, da campanha de Dilma, das campanhas de Lula, né? O João Santana, lembra? Foi preso com sua mulher Mônica Chiclete Moura. Eles são acusados, por exemplo, de receber dinheiro de propina do exterior repassado pela Odebrecht para fazer a campanha do PT. A Veja não lembra disso. A Veja não traz essas matérias à tona porque o povo esquece, né? O Delcídio do Amaral, né? Ex-líder do governo e também delator. O senador Delcídio Amaral, por exemplo, que foi preso em flagrante ao tentar comprar o silêncio do delator, o Nestor Cerveró. Em negociação para firmar acordo com a delação, Delcídio implicou Dilma e Lula. Disse que eles estavam no meio. O escândalo, na questão do escândalo da Petrobras, inclusive, afirmou que ambos atuaram para melar a Lava Jato. Por que a Veja não faz matéria cobrando cadeia para Dilma? Não, mas vai mexer com a primeira-dama, vai mexer com gente limpa, vai mexer com gente honesta. Que vergonha, que jornalismo baixo. Isso mostra o desespero de vocês. Sabe o que isso como cidadão me faz desconfiar? Que vocês devem alguma coisa, que vocês têm rabo preso com alguma coisa e que a qualquer momento vai estourar. Porque não justifica esse jornalismo covarde da Veja em cima da primeira-dama. O Top Tubo Famosos quer a sua opinião e nós voltamos daqui a pouco com muito mais informações para você.